Esse é o capítulo 59 de Orgulho e Preconceito. Ah, esse é o capítulo onde o Darcy pede a mão da Elizabeth em casamento, ah, em meio a toda a incredulidade da família, né? Da Jenny, do senhor Bennet e da senhora Bennet, né? A incredulidade da Jenny, ela, para mim, é a mais sentida, já que elas são irmãs, confidentes. Eu acho um pouco muito suspeito, né? E aí eu tô falando da personalidade da Jenny, que, tipo, é uma pessoa adorável, né? Mas como para ela é tão difícil aceitar. Da incredulidade do senhor Bennet, mas aí, tipo, eu coloco uns panos em cima, porque o senhor Bennet sabe da personalidade da filha e também que o Darcy estava ali sendo considerado uma pessoa intratável, né? Como a filha dele querida ia ser feliz com um homem assim. E sobre a senhora Bennet aqui, ela me ganha novamente, né? Porque ela fica muito feliz, ah, mesmo a Elizabeth morrendo de vergonha dela e preparando todo o terreno, né, para que ela se expresse o menos possível. Ah, aqui estamos nós. Minha querida Lizzie, por onde você andou? Foi a pergunta que Elizabeth ouviu de Jane assim que entrou na sala e de todos os outros quando eles se sentaram à mesa. Elizabeth pôde apenas responder que tinham mandado a esmo até ela perder por completo o rumo. Corou ao falar, mas nem isso, nem qualquer outra coisa despertou sequer uma suspeita da verdade. Né? Tipo, ela ficou ali perdida com o Darcy por durante um tempão, e eles, tipo, simplesmente em nenhum momento passa pela cabeça deles que pode estar acontecendo alguma coisa ali. A noite passou com tranquilidade, sem ser marcada por nada de extraordinário. Aqueles cujo noivado era público conversaram e riram, enquanto aqueles de cujo noivado ninguém sabia permaneceram em silêncio. Darcy não tinha o tipo de temperamento de quem transborda de júbilo na felicidade. E Elizabeth, que estava agitada e confusa, antes sabia estar feliz do que sentia estar, pois além de ter de lidar com um constrangimento imediato, tinha outros males pela frente. Imaginou o que seria sentido na família quando sua situação se tornasse conhecida. Sabia que ninguém, além de Jenny, tinha boa impressão de Darcy, e temia que nos outros houvesse de fato uma antipatia que nem toda a fortuna e importância seriam capazes de dissipar. À noite, Elizabeth abriu o coração para Jenny. Embora a desconfiança estivesse muito distante dos hábitos da Jenny, da senhorita Bennet, ela reagiu com absoluta incredulidade. Você está brincando, Lizzie? Não pode ser. Noiva do senhor Darcy? Não, não. Você não vai me enganar. Eu sei que é impossível. Esse é mesmo um começo terrível. Eu contava apenas com você. Tenho certeza de que ninguém mais vai acreditar em mim se você se recusar. Mas eu garanto, não disse nada além da verdade. Ele ainda me ama e nós estamos noivos. Jane fez uma expressão de dúvida. Alice, não pode ser. Sei da antipatia que você sente pelo Sr. Darcy. Você não sabe de nada. Isso tudo precisa ser esquecido. Talvez eu nem sempre tenha gostado tanto dele quanto agora, mas em casos assim, uma boa memória é imperdoável. Essa é a última vez que eu própria me lembrarei disso.
né? Ela deixa ali muito claro, né? Que, tipo, que ela tá falando muito sério. A Jenny acabou de lembrar de que ela não gostava do Darcy e ela já, essa é a última vez que eu própria me lembrarei disso. Então, pelo amor de Deus, né? Pedindo um pouco de senso. A senhorita Bennet continuou atônita. Elizabeth, mais uma vez e com mais seriedade, garantiu que era verdade. Minha nossa, será possível? Bem, agora preciso acreditar em você, exclamou Jenny. Minha querida amada Lizzie, eu lhe daria e lhe dou meus parabéns, mas tem certeza? Perdão pela pergunta, mas tem mesmo certeza de que será feliz com ele? Não há dúvida, não há nenhuma dúvida disso. Já concordamos que seremos o casal mais feliz do mundo. Mas você está contente, Jenny? Vai gostar de tê-lo como cunhado? Muito, demais. Nada poderia nos deixar mais encantados, a Bingley e a mim. Mas consideramos a hipótese, mas consideramos a hipótese, falamos dela como sendo impossível. Muito demais. Nada poderia nos deixar mais encantados, a Bingley e a mim. Mas consideramos a hipótese, falamos dela como sendo impossível. E você realmente o ama o bastante? Ah, Lizzie, faça qualquer coisa, mas não se case sem afeição. Tem certeza absoluta de que sente o que deve sentir? Aqui eu acho que existe uma certa antipatia, né? Da parte dela, quando aquele seria o momento dela, né? E agora não será mais. Agora será o momento da Lizzie. Afinal, o Darcy vem com 10.000 por ano. E aí eu acho que a incredulidade dela tá muito aí, né? Eu acho que talvez se não fosse o momento dela, fosse mais fácil dela conseguir aceitar. Sim, você vai achar que eu sinto mais do que deveria quando lhe contar tudo. A Elizabeth fala. Sim, você vai achar que eu sinto mais do que deveria quando lhe contar tudo. O que quer dizer? Ora, devo confessar que amo Darcy mais do que amo Bingley. Temo que você vai ficar com raiva. Minha amada irmã, por favor, fale a verdade. Eu quero conversar muito seriamente. Conte tudo o que preciso saber sem demora. Diga-me, há quanto tempo você o ama? Aconteceu tão aos poucos que eu mal sei quando começou. Mas acredito que foi quando vi pela primeira vez a linda propriedade dele, Pemberley. Outro pedido para que Elizabeth falasse sério, no entanto, produziu o efeito desejado, e ela logo deixou Jane satisfeita, jurando solenemente sua afeição. Naturalmente, né? Tipo, mereceu uma resposta dessa forma, já que ela estava ali tão incrédula e tudo mais. Ai, adorei isso daqui. E aí, tipo, depois que a Jenny pede para ela ser um pouco mais séria, produziu um efeito desejado, né? E ela logo deixou Jenny satisfeita, jurando solenemente sua afeição. Depois de convencer-se disso, a senhorita Bennet não teve mais nada a desejar. Depois de convencer-se disso, né, de que realmente a irmã estava falando a verdade, a Jenny não teve mais nada a desejar. Agora estou perfeitamente contente, disse ela, pois você vai ser tão feliz quanto eu. Sempre dei valor ao Sr. Darcy. Se não fosse por nada, além do seu amor por você, eu já o estimaria, né? Aquela meio, eu achei bem pesado, né, da parte da Jenny. Realmente ela foi um pouquinho delicada aqui, né? Ela fala se não fosse por nada além do seu amor por você, do amor do Darcy pela irmã, ela mesmo assim o estimaria, né? Afinal, ah, ele é o melhor amigo do homem que vai casar com ela, do Bingley, né? Mas ela não precisava. Mas agora, sendo ele amigo de Bingley, mas agora, sendo ele amigo de Bingley e seu marido, só Bingley e você serão mais queridos para mim. A Jenny fala. Mas agora, sendo ele amigo de Bingley e seu marido, só Bingley e você será mais queridos para mim, né? O marido e a irmã.
Mas, Lizzie, você foi muito astuta, muito fechada comigo. Quão pouco me contou do que se passou em Pemberley e em Lambton. Eu devo tudo que sei sobre isso a outra pessoa, não a você. Realmente, né? Porque a Elizabeth não podia se expressar muito em relação a isso, porque ela ia ali estar desvelando, revelando algumas coisas sobre a personalidade do Bingley, né? Sobre o quanto ele é dependente ah, da opinião do Darcy, né? E aí a Elizabeth muito mais delicada, né? Muito mais sensata, muito mais amável do que a Jenny, né? De muitos aspectos, e aqui ressaltando. Elizabeth contou a Jenny o motivo do segredo. Ela não queria mencionar Bingley e o estado incerto de seus próprios sentimentos, e fez evitar também o nome do amigo. Mas agora não iria mais esconder dela o papel de Darcy no casamento de Lydia. Tudo foi revelado e a conversa ocupou metade da noite, né? Ela veio com um motivão, né? O Darcy, ela não queria mencionar Bingley e o estado incerto de seus próprios sentimentos e fez evitar também o nome do amigo essa amizade, né? Onde essa dependência e tudo mais. Ela ali ela, tipo, guardou pra ela, né? O que eu tô falando aqui, ela não contou pra irmã, né? Olha, seu namorado, seu noivo vai casar com você porque, né, eu arranjei tudo, querida. Não, ela não foi capaz. Mas agora, não iria mais esconder dela o papel de Darcy no casamento de Lydia. Tudo foi revelado e a conversa ocupou metade da noite. Ela contou tudo ali. A conversa rolou a noite toda sobre isso. Aí aqui, tipo, passou a noite e tal, aí a gente vem no outro dia, né? Minha nossa! Exclamou a senhora Bennet diante da janela na manhã seguinte. Não é que aquele desagradável senhor Darcy está vindo para cá com o nosso querido Bingley? O que ele pretende, sendo tão cansativo e vindo aqui sempre? Achei que ia caçar ou alguma coisa assim, e não nos perturbar com sua presença. O que vamos fazer com ele, Lizzie? Você precisa dar outra caminhada. Você precisa dar outra caminhada com o Sr. Darcy para ele não atrapalhar Bingley. Elizabeth mal conseguiu deixar de rir diante de uma proposta tão conveniente. No entanto, ficou realmente irritada por sua mãe sempre usar aquela alcunha para descrever o Sr. Darcy. Ela tem uma péssima opinião do Sr. Darcy e aqui ela fala que ele vai perturbar, ela chama ele de desagradável, né? E aí, como a Elizabeth, né, ela já fica ali atônita, né? Que, tipo, com essa personalidade que a mãe. Mas ela daqui a pouco ela vai ficar calminha quando ela sabe de tudo. O que eu gosto muito é que a Alice ela sente vergonha da mãe, né? Da postura da mãe. E em especial da postura da mãe diante de um homem com tanta delicadeza e tanta importância no geral. Assim que entraram, Bingley olhou de maneira tão expressiva e apertou sua mão de forma tão calorosa que Elizabeth não teve dúvida de que estava bem informado. E ele logo depois disse em voz alta: Senhora Bennet, a senhora tem mais caminhos aqui perto onde Lizzie possa se perder hoje? Aconselho o Sr. Darcy, Lizzie e Kitty a caminharem até o Monte Oakham, disse a senhora Bennet. É uma bela caminhada e o senhor Darcy nunca apreciou a vista. Acho que será ótimo para os outros, respondeu o senhor Bingley, mas tenho certeza de que será demais para Kitty, não é, Kitty? Kitty confessou que preferia ficar em casa. Darcy expressou grande curiosidade em conhecer a vista do monte e Elizabeth aqueceu em silêncio. Quando ela subiu para se arrumar, a senhora Bennet foi atrás dela e disse: Sinto muito, Lizzie, por você ser forçada a ficar sozinha com aquele homem desagradável, mas espero que não se incomode,
Como você sabe, é tudo pelo bem de Jenny. E não precisa falar com ele, só de vez em quando. Por isso, não se obrigue a nenhuma inconveniência. Durante a caminhada, foi resolvido que o consentimento do Sr. Bennet seria pedido ao longo da tarde. Elizabeth quis ela própria fazer o pedido à mãe. Não conseguia ter certeza de como a senhora Bennet reagiria. Às vezes duvidando se toda a riqueza e posição de Darcy seriam o bastante para vencer a aversão que ela sentia por ele. Mas quer a senhora Bennet se opusesse com violência ao casamento, quer sentisse um deleite absoluto diante da ideia, fato era que seu comportamento não demonstraria nenhum bom senso. Ou seja, tipo, ela concordando com o casamento ou, não, ou ficando feliz, ela não ia demonstrar nenhum bom senso, ela ia fazer a filha passar vergonha. E Elizabeth não podia suportar que Darcy ouvisse nem as primeiras expressões de êxtase da mãe, nem a veemência inicial de sua desaprovação. Ai, por favor, mamãe, não nem fale com ele. À tarde, logo depois do Sr. Bennet se retirar para a biblioteca, Elizabeth viu o Sr. Darcy se levantar e ir atrás dele e sentiu uma agitação extrema. Não temia que o pai se opusesse, mas ele ia ficar infeliz e que isso acontecesse por causa dela, que ela, sua filha preferida, fosse deixá-lo aflito com sua escolha, era motivo de angústia. Não temia que o pai se opusesse, mas ele ia ficar infeliz e que isso acontecesse por causa dela, que ela, sua filha preferida, aqui é isso mesmo, né? Que ela, sua filha preferida, fosse deixá-lo aflito com sua escolha, era motivo de angústia. Que negócio, ela era sua filha preferida, portanto ia deixá-lo aflito com sua escolha. E aí seria um motivo de angústia. Elizabeth continuou acabrunhada até o Sr. Darcy reaparecer. Quando então, ao olhar para ele, ficou um pouco aliviada com seu sorriso. Dentro de poucos minutos, ele se aproximou da mesa em que estava sentada com Kitty e, enquanto fingia admirar sua postura, disse num sussurro: "Vá ter com seu pai. Ele quer vê-la na biblioteca." Ela foi imediatamente. O Sr. Bennet estava andando de um lado para o outro no cômodo com um ar grave e ansioso. "Lizzie", disse ele, "o que você fez? Perdeu a cabeça ao aceitar o pedido desse homem? Você não o detestou sempre?" Como então Elizabeth lamentou que suas antigas opiniões não tivessem sido mais razoáveis e suas palavras mais moderadas, ah, como então Elizabeth lamentou que suas antigas opiniões não tivessem sido mais razoáveis e suas palavras mais moderadas. Aquilo teria lhe poupado explicações e afirmações profundamente constrangedoras. Mas aquilo era necessário e ela garantiu ao pai, bastante constrangida, que sentia afeto pelo Sr. Darcy. Em outras palavras, está decidida a se casar com ele. Ele é rico, de certo, e você terá mais roupas bonitas e carruagens luxuosas do que Jenny. Mas elas a farão feliz? Aqui o Sr. Bennet já está fazendo uma comparação, né? Quando ele, de certa forma, a suspeita, né, de que a filha fosse aceitar o casamento com aquele homem por causa de uma disputa, né, familiar, né, onde que acontece, que é uma coisa super natural, totalmente enquadrado aqui a ideia de que por ter a irmã se casando, ela seria capaz de se casar com esse homem só para por causa da competição, né, por causa do jogo. Mas essa não é a questão, realmente não é. Ele realmente aqui, quando ele fala, em outras palavras, está decidido a se casar com ele.
Ele é rico, de certo, e você terá mais roupas bonitas e carruagens luxuosas do que Jenny, mas elas a farão feliz? O senhor discorda por outro motivo, além da convicção da minha indiferença? Perguntou Elizabeth, né? O senhor discorda por outro motivo, além da convicção da minha indiferença? Perguntou Elizabeth. Não, nós todos sabemos que ele é um homem orgulhoso e desagradável, mas isso não seria nada se você realmente gostasse dele, né? Tipo, aqui é uma ele ressalta o fato dele ser orgulhoso e desagradável, porque ele foi comentado por durante muito tempo, né? A personalidade do Darcy já estava ali fincada, afirmada de muitas histórias, muitas noites, muitas pessoas já estava certo, né? E aí, mas isso não seria nada se você realmente gostasse dele. E aí a dúvida é como é que ela gostaria. Ele tá assim, porque como ela ia gostar de um homem orgulhoso e desagradável, né? E voltando para o texto, eu gosto dele, gosto, respondeu ela, com lágrimas nos olhos. Eu o amo. Ele, na verdade, não tem nenhum orgulho exagerado. É perfeitamente amável. O Senhor não o conhece. Por isso, por favor, não me magoe falando assim. Aí ela está defendendo o homem dela, né? Mas aí, tipo, ela vai explicar melhor, porque o senhor Bennett só está expressando o que já tinha sido afirmado muitas outras vezes, né? Lizzie, eu lhe dei meu consentimento. O senhor Darcy, de fato, é o tipo de homem a quem jamais ousaria recusar nada que ele tivesse a condescendência de pedir, né? O senhor Bennett fala, né, Liz? Eu lhe dei meu consentimento. O senhor Darcy, de fato, é o tipo de homem a quem jamais ousaria recusar nada que ele tivesse a condescendência de pedir. E agora dou a você, se estiver decidida a se casar com ele. Mas aconselho a pensar melhor. Eu conheço o seu temperamento, Lizzie. Sei que você jamais seria feliz ou respeitável se não estimasse realmente seu marido, se não o considerasse superior. Sua vivacidade a faria correr o mais alto risco em um casamento desigual. Você dificilmente escaparia da ruína e da infelicidade. Minha filha, não me dê a tristeza de vê-la incapaz de respeitar seu companheiro de vida. Você não sabe o que está fazendo. Ai, papai, né? Coisa mais linda, né? O quanto ele conhece a filha, como ele não está sabendo ainda dos pormenores, isso que ele fala é de uma, nossa, é de uma grandeza, é tão maravilhoso, né? O quanto ele gosta da filha, realmente, né? O senhor Darcy, de fato, é o tipo de homem a quem jamais ousaria recusar nada que ele tivesse a condescendência de pedir. E agora dou a você, se estiver decidida a casar com ele. Mas aconselho a pensar melhor. Eu conheço seu temperamento, Lizzie. Sei que você jamais seria feliz ou respeitável se não estimasse realmente seu marido, se não o considerasse superior. Sua vivacidade a faria correr o mais alto risco em um casamento desigual. Você dificilmente escaparia da ruína e da infelicidade. Minha filha, não me dê a tristeza de vê-la incapaz de respeitar seu companheiro de vida. Você não sabe o que está fazendo. Elizabeth, ainda mais abalada, foi enfática e solene em sua resposta. E afinal, depois de declarar diversas vezes que o Sr. Darcy era de fato o objeto de sua escolha, depois de explicar a mudança gradual ocorrida em sua impressão dele, depois de relatar sua certeza absoluta de que aquele amor não era fruto de um dia, mas que passara pela prova de muitos meses de suspense, e depois de enumerar com veemência todas as suas boas qualidades, ela venceu a incredulidade do pai e o reconciliou com aquela união, né? Ela foi lá se explicar, dizendo, tipo, não, não aconteceu agora, né? Isso vem acontecendo há meses, realmente, né? Foi o que aconteceu. Aquilo foi gradual, foi com o tempo. Afinal, depois de declarar diversas vezes que o Senhor Darcy era de fato o objeto de sua escolha, depois de explicar a mudança gradual ocorrida em sua impressão dele,
Aqui, mudança gradual, tipo, que foi aos poucos, né? Depois de relatar a sua certeza absoluta de que aquele amor não era fruto de um dia, mas que passara pela prova de muitos meses de suspense, e depois de enumerar com veemência todas as suas boas qualidades, ela venceu a incredulidade do pai e o reconciliou com aquela união. Bem, minha querida, respondeu o Sr. Bennet, quando Elizabeth terminou de falar. Não tenho mais nada a dizer. Se isso for verdade, ele a merece. Eu não teria conseguido abrir mão de você, minha amada Lizzie, por ninguém menos digno. Aí, para completar a impressão favorável, Elizabeth então lhe contou o que Darcy fizera de própria vontade por Lídia. Ai, chocado, isso é tão maravilhoso. Ele ouviu, o senhor Bennet ouviu atônito. Esta é mesmo uma tarde assombrosa. Quer dizer que Darcy fez tudo, arranjou o casamento, deu o dinheiro, pagou as dívidas do camarada e comprou sua patente? Tanto melhor. Isso vai me poupar muita preocupação e economia. Se houvesse sido seu tio, teria de devolver-lhe o dinheiro. Mas esses jovens loucos de paixão fazem tudo do seu jeito. Amanhã irei me oferecer para devolver o dinheiro. Ele declarará arrebatado seu amor por você e a coisa acabará aí. Como o senhor Darcy é um homem, o senhor Bennet é um homem inteligente, né? Ele sabe exatamente do que está falando, porque é isso, né? Se fosse o tio, ele realmente teria um compromisso. Mas como foi o senhor Darcy, tem toda uma preocupação, a sua importância, o dinheiro sobrando. E aí eu gosto muito quando ele, no final, quando ele fala, né? Mas esses jovens loucos de paixão fazem tudo do seu jeito. Amanhã irei me oferecer para devolver o dinheiro. Ele declarará arrebatado o seu amor por você e a coisa acabará aí. O Sr. Bennet então se lembrou do constrangimento de Elizabeth alguns dias antes, quando ele leu a carta do Sr. Collins, e depois de rir dela por algum tempo, afinal deixou-a ir, dizendo quando ela saiu da biblioteca: Se algum jovem quiser pedir a mão de Kitty ou Mary, mande-os entrar, pois não estou nada ocupado, né? Tipo, ele sempre muito engraçado, né? Porque, tipo, de repente, três filhas casadas, de algum jovem, daqui a pouco eles virão, claro, depois de dois casamentos tão bem sucedidos. Ah, aí também com o quanto ele ficou constrangido, né? Por ter falado aquilo depois de ler a carta do Sr. Collins, que fez aquela fofoquinha já mencionando, né? Que o que acontece aqui aconteceria. Tava todo mundo falando que ia acontecer, né? E ele ali é, meio que tipo subestima, né, a filha. Inclusive, aqui é um texto onde a, talvez devido à aparência ordinária da Elizabeth, e quando eu falo aparência ordinária, eu estou falando da aparência comum, né? Em detrimento à aparência exuberante da Jenny, onde a aparência realmente conta, né? Desde sempre, e em especial num mundo como esse. E aí, tipo, o que chama atenção no Darcy, claro que tipo uma beleza ordinária é uma beleza que se conta, né? Ela não é feia, ela só é comum, ela só é normal, ela é ordinária. Mas a personalidade da Elizabeth, ela é superior, e foi isso que chamou a atenção no Darcy. Enquanto a Jenny também tem uma personalidade ali amável e tudo mais, mas o que mais chama a atenção nela e o que superestima na senhora Bennet, por exemplo, é o fato dela ser muito bonita. Então, a Jenny é superestimada, enquanto a Elizabeth é subestimada. E aqui a gente mostra como muitas vezes eles podem estar errados, né, em relação a isso, né, o quanto é possível sim se valorizar personalidades ao invés de somente a aparência, né, a aparência física.
Ahn, Elizabeth tiraram um enorme peso dos ombros e, após meia hora de reflexão silenciosa em seu quarto, conseguiu juntar-se aos outros razoavelmente serena. Tudo estava recente demais para que ela se sentisse alegre, mas a tarde transcorreu tranquila. Não havia mais nada de grave a temer, e o conforto do desembaraço e da intimidade viriam com o tempo, né? Aqui, tipo, ali transcorreu a tarde, só que, tipo, existia um desembaraço e um desconforto, né? Mas, tipo, normal. Então, no ambiente dela, ela ia se sentir muito mais confortável quando depois que casar com o Darcy e tudo mais. Ela estava em casa, tudo aquilo acontecendo, ela ainda não contou nada para a mãe, então ela tá ali, tipo, mas a tarde transcorreu tranquila, mas havia mais nada de grave a temer, não havia mais nada de grave a temer. E o conforto do desembaraço e da intimidade viriam com o tempo, né? O desembaraçar das ideias do momento ali, né? Da rotina viriam com o tempo, né? Aí, quando sua mãe foi para o quarto de vestir à noite, Elizabeth foi atrás e deu-lhe a importante notícia. O efeito foi extraordinário, pois ao ouvi-la, a senhora Bennet ficou imóvel e incapaz de pronunciar uma palavra. Chocado, né? Como a dona Bennet, a senhora Bennet, foi incapaz de pronunciar uma palavra, né? Ficou atônita e tudo mais. Passaram-se muitos, aí o texto fala que passaram-se muitos minutos até ela compreender o que tinha ouvido. Embora, em geral, não demorasse a acreditar em qualquer coisa que fosse vantajosa para sua família ou em qualquer pessoa que declarasse amar um de seus membros, né? O que é muito fofo, que a senhora Bennet, mesmo incrédula, mesmo chata, mesmo insuportável, né? Mas ela quer o bem das filhas, né? E aí ela fica sabendo disso agora, é uma grande surpresa, é um grande momento, é um dos momentos que eu mais gosto do livro, porque como ela é volúvel, né? Mas esse é um tipo de transição de ideias, de personalidade, que para mim é extremamente agradável, né? Eu acho que, tipo, vale a pena. Se todos fossem assim, né? Seria maravilhoso. Então, passaram-se muitos minutos até ela compreender o que tinha ouvido, embora em geral não demorasse a acreditar em qualquer coisa que fosse vantajosa para sua família ou em qualquer pessoa que declarasse amar um de seus membros. Por fim, ela começou a se recuperar, a se remexer na cadeira, a se levantar, voltar a se sentar e a admirar e pedir benção de Deus. Minha nossa! Deus me abençoe. Imagine, ora, o Senhor Darcy. Quem teria pensado? E é verdade mesmo? Ah, minha adorada Lizzie, como você vai ser rica e importante. Quanto dinheiro para gastar, quantas joias, quantas carruagens vai ter. As de Jane não são nada, nadinha em comparação. Estou tão contente, tão feliz. Que homem encantador, tão bonito, tão alto. Ah, minha querida Lizzie, por favor, peça desculpas por eu ter o detestado tanto antes. Espero que ele esqueça o assunto. Minha querida amada Lizzie, uma casa na cidade, tudo que há de encantador. 3 filhas casadas, 10.000 por ano. Ah, Senhor, o que vai ser de mim? Eu vou perder a cabeça. Amo, é muito legal. Isso foi o suficiente para provar que não seria necessário duvidar da aprovação da senhora Bennet. Foi o suficiente. E Elizabeth, alegrando-se por tamanha efusão, ter sido ouvida apenas por ela, logo foi embora. Ela ficou tão feliz de só ela ter escutado esse absurdo todo,
Mas quando não estava nem há 3 minutos em seu quarto, a mãe entrou, né? Ela estava ali, tipo, muito excitada. Minha filha mais querida, exclamou ela. Não consigo pensar em mais nada. 10.000 por ano. E é muito provável que seja mais. É tão bom quanto um loja. E uma licença especial. Vocês precisam se casar com uma licença especial. Aí aqui tem uma notinha da licença especial. Aqui uma licença especial permitia que o casamento ocorresse onde e quando os noivos quisessem. Não havia necessidade de se casar na paróquia onde ficava a residência de um dos noivos, como Wickham e Lídia tiveram de fazer. E a cerimônia podia até acontecer em uma casa particular, não numa igreja ou capela. Assim, uma licença especial permitia o máximo de privacidade ao casal. Contudo, a senhora Bennet a deseja porque conferia status, né? Era cara e só podia ser concedida pelo arcebispo da Cantuária, líder espiritual da igreja anglicana, né? Então a senhora Bennet já está planejando algo muito especial, né? O que tipo, é assim, eu amo. Ela podia, porque aqui ela mostra o quanto ah, ela subestimava a filha, né? E ela realmente ela viu, a cara dela tá no chão ali, mas ela tá feliz, né? Por causa disso, né? E aí ela quer uma licença especial, que ela quer uma coisa especial, né? Para filha, minha querida, né? Minha filha mais querida, a Jenny. Não é mais. Exclamou ela. Não consigo pensar em mais nada. 10.000 por ano. E é muito provável que seja mais. É tão bom quanto um lodge. E uma licença especial. Vocês precisam se casar com uma licença especial. Mas, minha amada, me diga qual é o prato preferido do senhor Darcy para eu mandar fazê-la amanhã. Adoro. Era um triste presságio de como seria o comportamento de sua mãe para com o cavalheiro em si. E Elizabeth descobriu que, embora tivesse certeza de que o Sr. Darcy sentia um profundo amor por ela e houvesse obtido o consentimento de seus pais, ainda faltava algo. Né? Tipo, ela tá escutando ali toda a felicidade da mãe, mas ela sabe o quanto ela é exagerada e o quanto aquilo poderia constrangê-la, dela, tipo, passar dos limites dela em frente ao Darcy, né? Mas isso não é. Eu acredito que não. Acredito que, tipo, agora é uma grande mudança na vida de todos. Mas o dia seguinte transcorreu muito melhor do que ela esperara. Por sorte, a senhora Bennet tinha um respeito tão grande pelo futuro genro, a senhora Bennet tinha um respeito tão grande pelo futuro genro, que não ousava falar com ele, a não ser que pudesse fazer-lhe qualquer gentileza, ou demonstrar deferência por sua opinião. Ai, que maravilha, né? Tipo, eu vou caladinha, só quando abria a boca era só para falar gentilezas. Aí o final eu gosto muito quando Elizabeth teve a satisfação de ver o pai se esforçando para conhecê-lo melhor. E o Sr. Bennet assegurou-lhe que a cada momento ele ganhava mais sua estima. Aí, tipo, o senhor Bennet mostrando todo o seu potencial, né? E aí o potencial do senhor Bennet, que estava ali desgastado, né? Tipo, tadinho, ele estava tão desgostoso da vida que para ele nada valia a pena, mas ele simplesmente encontrou algo que vale a pena. E aí ele com certeza tem o mesmo potencial do senhor Gardner e ele certamente será um grande companheiro pro genro, né? Eu admiro muito meus 3 genros, disse o Sr. Bennet. Wickham talvez seja meu preferido, mas acho que vou gostar do seu marido tanto quanto os de Jenny. Tanto quanto os de Jenny. Aqui ele tá usando de ironia, né? Porque o Wickham não é o preferido dele, né? E com certeza ele vai amar, adorar, ele vai. Nossa, a vida dele não é nem em relação só ao financeiro, mas a estima, a tudo, né? Tipo, de bom nessa vida, eu não consigo não me emocionar. Mas é isso, né? Tipo, a mudança.
quando as filhas estão casadas e estão muito bem casadas e tipo um futuro maravilhoso. Mesmo que uma esteja ali naquela situação, as duas cumpriram, né? Ah, o tão desejado, né? O que pretende, né? O que precisa ser, né? A pretensão de todo pai, de toda mãe, que é um futuro maravilhoso para os seus filhos, né? E aí mostra o quanto é o que eles queriam, né? O quanto esse sonho realizado será bem aproveitado. Muito maravilhoso.